Graças a Deus, mais uma live, mais uma quinta-feira na presença do nosso Deus. E nós estamos aqui hoje para falarmos da palavra de Deus e vamos cantar também, é claro. E hoje eu quero cantar, assim, abrindo, Apocalipse. Vamos cantar as músicas que o povo de Deus, que João viu sendo revelado por Jesus Cristo. As músicas que o povo estava cantando, que os anjos estavam cantando. E no capítulo 5, se você abrir aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5 você vai ver uma música aí que alguém colocou uma melodia, colocou a música nessa letra aqui. Capítulo 5, a começar aqui do versículo 9. Então aqui tem alguma coisa muito bonita para a gente cantar sobre o Cordeiro. Digo, né, o Cordeiro. Interessante é que o cântico que eles estavam cantando aqui, somente eles podiam cantar essa música bonita aqui do Cordeiro, nem os anjos, ninguém mais. Por quê? Porque música do Cordeiro é sobre Jesus, sobre a redenção dos que vão reinar na terra, daqueles que foram comprados da terra. Então, compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Os constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra e daí por diante. Capítulo 5 de Apocalipse, a começar do versículo 9. Abra sua Bíblia aí, cante comigo essa música. Se você conhece, tudo bem. Se você não conhece, você irá aprender e cantar comigo aqui. Bonito, eu e a Marta vamos cantar. A Marta lá na câmera, no celular. E eu aqui, nós vamos cantar essa música bonita. Digno é o Cordeiro que foi morto, que recebeu o poder e a riqueza e a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Pois que foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra, aleluia, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Pois que foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra, aleluia, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Pois que foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra, aleluia, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo assim, proclamando em grande voz, dizendo assim, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Adoração
adoração ao Cordeiro. Isso aqui é também uma doxologia, adoração ao Cordeiro. Glória, poder, força para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento de meditação, de devoção. Queremos te agradecer porque temos o privilégio de termos em nós o Espírito Santo que revela, que traz revelação, que tira o véu para nós conhecermos a tua palavra. Como também, Senhor, nós te agradecemos por cada pessoa que tem anseio, que tem sede da tua palavra, que está nos assistindo agora. Seja agora, seja depois, mas que gosta de ouvir, gosta de meditar na tua palavra. A ti louvor e glória. Abençoa a todos quantos estão conosco nessa live. Em nome de Jesus oramos. Amém. No final nós vamos orar pelos pedidos de oração, as pessoas que estão passando por dificuldade, tanto pela pandemia, como também aqueles que estão passando por dificuldade devido a outras doenças, problemas nos lares, problemas na vida. Nós estamos caminhando. Nós hoje vamos para a palavra de Deus, vamos meditar aqui em Apocalipse capítulo 15. Eu disse aqui, estou dizendo sempre que o livro de Apocalipse está dividido em 8 cenas. Então é como se fosse uma peça teatral e com várias cenas. Então vários capítulos. Aí se abre a cortina, primeira cena, segunda cena, e nós estamos entrando agora na quinta cena, no capítulo 15. Fechou aqui com os 144 mil comprados da terra e os 3 anjos, a colheita, o Senhor com a foice, colhendo e fazendo cair o juízo dele sobre os ímpios, a colheita lançando os ímpios no inferno. Mas agora nós temos aqui os 7 anjos e as 7 pragas. São as últimas 7 pragas. Eu disse, vou repetir. O livro do Apocalipse, por exemplo, os 7 selos, depois as 7 trombetas, e agora as 7 pragas, são paralelas, acontecem simultaneamente. Só que, tanto os selos como as trombetas e agora as pragas, têm detalhes diferentes, condenações, juízos diferentes de Deus. Então vamos ver agora sobre as 7 pragas e outras coisas mais, principalmente sobre o santuário, sobre a morada de Deus. É o que eu quero enfatizar hoje aqui no nosso estudo, no nosso culto, na nossa live. 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Interessante é que João começa dizendo que ele está vendo esses 7 anjos, que tem 7 taças com a ira de Deus, e ele chama isso um grande sinal maravilhoso. Por que ele está dizendo que é um grande sinal maravilhoso? É porque quando Deus julgar o mundo, os ímpios, Satanás, condenar todos estes, então tudo que ele faz é maravilhoso. Eu preguei quando nós estávamos lendo as cartas, que o Senhor disse assim uma promessa para aquele que é vencedor: aquele que venceu, farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Eu estava dizendo, o que eu vou fazer no trono, junto ao lado de Jesus? Eu não vou condenar ninguém porque eu não tenho capacidade. Ainda que o Senhor Jesus disse que nós haveremos de julgar os anjos, haveremos de julgar as 12 tribos de Israel, mas eu pelo menos me acho muito pequeno, muito fraco para estar numa posição dessa. Mas Jesus disse que aquele que vencer, ele faria assentar ao lado dele. Eu estive pensando, o negócio é tudo que Jesus fizer. Se ele condenar os ímpios, eu vou dizer, é isso mesmo, Jesus está com muito. Se ele condenar, sabe, os anjos caídos, Satanás, é isso mesmo, tem que jogar fora mesmo. Então, João está dizendo que o sinal aqui foi grande e maravilhoso, desses 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Isso tudo na grande tribulação.
vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo. Interessante. Aí João agora, ele vislumbra aquilo que ele viu lá atrás, no capítulo 4, o trono de Deus e diante do trono um mar de cristal, como de cristal, de vidro como cristal. Ele vê novamente esse mar de vidro, significa pureza, a santidade de Deus. O trono de Deus é a santidade de Deus. E diz assim, misturado com fogo. É a santidade de Deus misturado com o juízo de Deus. O fogo que é juízo. A Bíblia diz que vai sair fogo da boca do Senhor para ele destruir o anticristo. Aí depois diz assim, e em pé, junto ao mar de vidro, os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Aleluia! João contempla o mar de vidro diante do trono de Deus. Ele contempla em pé aqueles que venceram a besta. Como é que a igreja vai vencer a besta? É dando a vida, é morrendo. É sendo preso, castigado, mutilado. A coisa não é vencer porque o Senhor Jesus está lançando no lago de fogo o anticristo e o falso profeta, que serão os primeiros habitantes do lago de fogo, vão ser o anticristo e o falso profeta. Mas aqui quando diz aqueles que venceram a besta, é aqueles que não se deixaram ser marcados na testa nem na mão pelo número 666. São aqueles que vão rejeitar as ordens do anticristo, preferem sofrer, mas permanecer perseverantes, permanecer fiéis ao testemunho de Jesus. Aí diz assim, eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, instrumentos. Acabei de tocar violão aqui, instrumentos, harpas. Na época era o instrumento, da época era a harpa, a lira. Aí foram dados harpas. Já pensou a igreja do Senhor tocando? Eu coloquei no site da igreja o pastor e cantor Vitorino Silva cantando com coral. Mas deve ter mais ou menos o coral que estava cantando, deve ter mais ou menos na minha cabeça, assim, deve ter umas 2.000 pessoas, que era muita gente, cantando santo, santo, santo é o Senhor. E a orquestrona grande, violino, tudo tocando ao vivo no culto. Aí eu fico pensando, você já imaginou o povo de Deus reunidos, tocando instrumento, você que toca, eu que toco, nós que tocamos, tocando louvores a Deus, abrindo o peito para cantar louvores a Deus. Aí diz assim, seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés. Interessante, cantar o cântico de Moisés. Quando eu era solteiro, eu e meu irmão, Rui, que é pastor em Belo Horizonte, nós éramos os últimos solteiros em casa, e ele fez uma pergunta, será que nós vamos cantar algumas músicas dessas que a gente está cantando aqui, nós vamos cantar quando Jesus voltar, na Nova Jerusalém? Aí eu disse, com certeza. Aí eu citei esse texto, porque o Apocalipse diz que o povo estava cantando uma música de Moisés. E é bonito demais, né? O servo de Deus. E também estavam cantando a música de Moisés, porque na época de Moisés não havia a música do Cordeiro. Agora aqui tem a música de Moisés, que está lá nos Salmos, e o cântico do Cordeiro. Essa música é completa. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É Moisés, a lei, e o Senhor Jesus com o Evangelho da graça. Aí diz assim, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Tá lembrando, né? Da música aqui, que alguém colocou uma música também, uma melodia aqui, né, nessa letra aqui. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Nós vamos cantar, logo após a meditação do capítulo, eu vou pegar o violão e nós vamos cantar novamente aqui essa música que a gente costuma cantar em nosso culto, em nosso templo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
Nós vamos continuar lendo. Depois disso, depois dessa música bonita, depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Veja que João está vendo quando se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Ele contempla o santuário e o tabernáculo da aliança. Presta atenção numa coisa. Vamos falar um pouco aqui sobre o santuário. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes, isso aqui é lindo porque eu gosto dos 4 seres viventes. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça, da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Tem tudo a ver com Moisés, tudo a ver com Salomão, tem tudo a ver com Ezequiel e tem tudo a ver com Jesus. Vamos dar uma olhadinha nisso. A Bíblia diz também, ele viu aqui o santuário, no capítulo 11 do Apocalipse, versículo 9, já lemos disso aqui. Abriu-se os céus, abriu o santuário e a arca da aliança foi vista. João viu a arca da aliança nos céus. Aí então, o que a gente pode pensar? Que Deus pensa e as coisas acontecem. Deus fala e as coisas acontecem. Haja luz, pá. Haja terra, pá. Porção, água, pá. Então Deus fala e as coisas acontecem. Deus pensa e as coisas acontecem. O que nós aprendemos aqui é o tabernáculo que Deus deu ordem, detalhe por detalhe, para que Moisés construísse o tabernáculo, já estava na mente de Deus, já estava lá no céu, já estava lá com Deus. Por isso João viu o tabernáculo. João viu o santuário. O santuário é o lugar santo de adoração. Interessante isso, é que alguns creem que seja literalmente, que há lá o tabernáculo, o modelo do tabernáculo aqui na terra, a medição, as medidas, a arca da aliança, tudo que Deus pensou em fazer aqui na terra está concretizado antes no céu. Eu penso assim também. Agora veja só, aí ele vê esse santuário e aparece um dos 4 seres viventes. Lembra dos 4 seres viventes? Um tinha a cara de leão, outro tinha a cara de boi, outro tinha a cara de homem, outro tinha a cara de uma águia voando. E cheia de asas, com olhos debaixo das asas, coisas interessantes sobre esses 4 seres viventes. E eu repito sempre, os 4 seres viventes parecem muito com Deus, porque eles estão na presença de Deus. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais parecidos com Deus nós ficamos. Quer parecer com Deus? A Bíblia diz que Ele colocou em nós a sua natureza. Pedro disse, nós temos a natureza divina. É só deixar com que essa natureza divina se desenvolva em santidade, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, que nós ficamos mais parecidos com o nosso Deus. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso referencial. Quanto mais eu parecer com Jesus, mais eu pareço com o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Lindo demais. Vamos para o santuário. Em Êxodo 40, Moisés constrói o tabernáculo. No capítulo 40, 34 a 38, quando Moisés construiu o tabernáculo, diz a palavra em Êxodo capítulo 40, que a glória do Senhor invadiu o tabernáculo. Diz assim, versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Que coisa linda! Moisés teve a primeira experiência de construir o tabernáculo, segundo a ordem de Deus. Possivelmente eu vou pregar sobre este assunto no sábado e domingo. O homem não tem liberdade no reino de Deus.
Nós temos que fazer tudo conforme Deus manda, determina ou planeja. Moisés agora faz tudo que o Senhor mandou, e quando ele vai inaugurar, a nuvem entra naquele tabernáculo, a glória de Deus é manifestada no tabernáculo. Que coisa linda! Aí depois a nuvem, essa nuvem que entrou, essa glória de Deus que entrou, permaneceu em cima do tabernáculo. Aonde o tabernáculo ia, quando a nuvem erguia, eles desarmavam o tabernáculo, colocavam, que trabalho, hein? Colocava as coisas tudo em cima de cavalo, mulas, nas costas e caminhava. Chegava no lugar, a nuvem parava, vamos montar o tabernáculo novamente. Aí montava. Eu tive uma experiência com esse texto. Uma vez nós alugamos lá em Cliffside Park um local para a gente nos reunir, e a gente tinha que colocar as cadeiras, tirar as mesas, porque era um refeitório de uma igreja ortodoxa. Então a gente tinha que botar as cadeiras, tirar a cadeira, coloca o púlpito, coloca a bateria, coloca tudo, era um trabalhão. Aí eu estava começando a ficar cansado disso, e conversei com um dos membros da igreja que me ajudava. Eu disse, estou ficando cansado de tanto tirar a cadeira, colocar a cadeira de tanto. Aí eu falei isso, eu não estava reclamando, mas estava realmente cansado, estava abrindo o coração. Foi quando eu li o texto aqui da montagem do tabernáculo, tira o tabernáculo, caminha no deserto, sol quente e a nuvem em cima, monta. Agora desmonta, vamos caminhar, caminhando, criança, todo mundo carregando, e os levitas carregando. E eu comecei a pensar, trabalho duro foi dos israelitas, dos levitas no deserto, carregando aquele tabernáculo, montando, desmontando, montando, desmontando. As cadeiras ficaram leves demais para mim, porque eu vi que não era trabalho nenhum montar, colocar as cadeiras lá e servir ao Senhor. Agora veja só, deixa eu falar. Aí Davi, eu já disse, vou repetir. Templo não é ideia de Deus. Templo é ideia de Davi. O tabernáculo era móvel, andava, estava em cada lugar, até chegar na terra prometida. Se fizer um templo, ele não é móvel. E o desejo de Deus era que o povo de Israel fosse luz para todas as nações. Que o povo de Israel propagasse esse Deus poderoso para todas as nações. Mas como Israel construiu o templo, e eu vou falar mais sobre isso, construiu o templo, ficaram restritos a uma localidade, geograficamente falando. E eles não saíam. Tudo era o templo, adorar no templo, fazer tudo. E se eles tivessem levado o tabernáculo, se muda o tabernáculo, se muda as pessoas, se muda o local, é muito diferente. Aí Davi falou, Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. Uma vez ele estava andando no palácio da casa dele, aí Davi, quando estava andando, ele olhou e viu a tenda onde ficava a Arca da Aliança. Humilde em vista, em comparação com o palácio dele. Ele falou, eu sou um homem mortal, eu não sou ninguém morando num palácio. E ali a Arca da Aliança, a presença do meu Deus naquela tenda, aí ele teve a ideia. Vou construir um lugar chique, maravilhoso, cheio de ouro para esta Arca da Aliança. E ele foi falar com Deus. Deus, eu quero construir um templo para o Senhor morar. Quero construir um templo para nós, propagarmos o teu nome. Deus disse, Davi, de jeito nenhum. Eu nunca pedi para ninguém construir templo para mim. E outra coisa, que é muito séria. Deus disse, eu não vou caber dentro de templo. Eu encho os céus e a terra. Eu sou espírito, como é que eu vou caber dentro de um lugarzinho? De jeito nenhum. Mas ele insistiu. Ele tinha um desejo, a intenção, o desejo do coração de fazer isso. Para propagar, para mostrar para todo mundo que o Deus de Israel era maior do que os outros deuses. E ele insistiu com Deus, insistiu até que Deus, como eu costumo dizer, se você quer comunicar com uma formiga, você precisa virar formiga. Aí Deus desce até Davi, entende a intenção de Davi, e Deus agora conversa com Davi. Davi, tá certo, construa o templo, e eu vou entrar nesse templo, vou colocar meu nome nesse templo aí, Davi. Porque Davi era homem temente a Deus, queria divulgar esse Deus santo. Aí ele disse, você não, seu filho vai construir. Faça a planta, dê o dinheiro para ele, mas quem vai construir é seu filho. Assim que Salomão construiu
ele recebeu a planta, construiu o templo. Aí diz assim, depois da oração, Salomão faz uma oração tremenda, ele ajoelha e faz uma oração, o povo, todo mundo chorando, foi uma emoção grande. Capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Veja que Moisés não conseguiu entrar no templo por causa da glória do Senhor. Agora diz que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Já aprendemos uma coisa aqui também, com Moisés e agora com Salomão. Vamos aprender depois com Ezequiel. Onde tem a glória de Deus, não tem glória de homem. Deus não associa a glória dele com glória de homem. Isaías diz o seguinte: a minha glória não darei a outrem. Somente eu sou Deus. Só Deus merece essa glória devida a ele. Nós não estamos dizendo que o homem não pode ser honrado. A Bíblia diz para a gente honrar o rei, para a gente honrar os pastores. Mas calma aí. A glória do homem, a glória do pastor, a glória dos reis da terra é uma. A glória do nosso Deus é outra. E aonde tem a glória de Deus, não pode ter a glória do homem. E onde tem a glória do homem, tomando a glória de Deus, ou tentando tomar a glória de Deus, Deus está fora. Por isso tem muito tempo aí que Jesus está do lado de fora. Como diz em Apocalipse, no capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Se alguém ouvir a voz, porque Jesus está fora. A glória do homem tomou conta da religião, do templo. E Jesus fica do lado de fora. Vão dizer, a religião estatal está assim. Todas essas outras religiões estão assim. Agora, nós temos que tomar cuidado, que dentro da igreja evangélica também tem muita igreja que Jesus já está do lado de fora, porque a glória é do homem, a glória que deve ser dada somente a Jesus, o homem está tomando, o homem está se apossando. Irmãos, isso é gravíssimo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória do Senhor enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, aleluia, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Esse é o nosso Deus, que quando nós fazemos as coisas de acordo com Ele, a glória dele é manifestada na igreja, manifestada na nossa vida. E o povo canta, o povo se prostra, o povo ora, vigília, cara no chão, e começa a cantar dizendo: Ele é bom, o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Lindo demais. Ezequiel está tendo uma visão. Pega Ezequiel. Ezequiel está tendo uma visão aqui tremenda. No capítulo, já vou começar lá no 43. Eu ia ler o 3 também, que fala sobre a glória, mas já vou para o 43. Ezequiel capítulo 43. Ezequiel está vendo aqui no capítulo 43, versículo 4 e 5. Ele está tendo uma visão que a glória do Senhor entrou no templo. 43, 4 e 5. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé. Tem gente que quer derrubar, o Espírito está colocando ele em pé. João caiu, Jesus levantou João. E levou-me para dentro do pátio interno. E a glória do Senhor encheu o templo. Lindo. Sempre no templo a glória do Senhor entra. Olha o versículo, capítulo 44. Versículo 1. Depois o homem, que era uma teofania, eu creio que é uma teofania de Deus, que é o Senhor Jesus, trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste. E ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, aleluia! Isso aqui é seríssimo. Ele está dizendo que a porta tem que permanecer trancada e ninguém pode entrar nessa porta, porque Deus, o Deus de Israel, a glória de Israel, entrou nessa porta e ninguém pode entrar por ela. Mais uma vez quero confirmar: onde tem a glória de Deus, não cabe a glória do homem.
Onde tem a glória do homem, não cabe a glória de Deus. Ou uma coisa ou outra. A nossa oração é: Deus tenha misericórdia da nossa igreja, do nosso culto. Nós queremos a tua glória na nossa música, a tua glória no instrumental, a tua glória na pregação, a tua glória nos crentes, a tua glória sendo manifestada. É isso que nós queremos. Que assim seja, em nome de Jesus. Agora, deixa eu falar com vocês. E hoje, onde está a glória de Deus? E hoje, onde está a glória de Deus? Novo Testamento, 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 16. Veja que lá no Apocalipse, o texto do capítulo 15, nós falamos sobre o santuário. O tabernáculo da aliança. Estou fazendo um paralelismo, estou fazendo um estudo, um breve estudo, sobre o tabernáculo no céu, que João viu, foi revelado a ele, com o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o templo de Salomão reconstruído na época de Ezequiel, que estava voltando do exílio lá da Babilônia. Aí agora no Novo Testamento aparece o seguinte, ó, presta atenção. 1 aos Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Vocês são o santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês? O que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte: nós, coletivamente, Igreja do Senhor, nós somos o santuário de Deus. Não é o templo de pedra. Não é o templo de pedra. Nós somos o santuário de Deus. Aí você anda um pouquinho mais, no capítulo 6, 19, diz assim: acaso não sabe, versículo 19, 6,19 de 1 aos Coríntios, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Onde estiver crente, vivo, em corpo, alma e espírito, nós nos juntamos para sermos o santuário de Deus. Eu estou falando de santuário, né? Mas não falei da glória. Mas eu quero ler um texto aqui que vocês vão gostar. Alguns já me ouviram falar, outros não. Alguns vão ficar apavorados agora com o que eu vou falar. 2 aos Coríntios, capítulo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O título, o epígrafo é A Glória da Nova Aliança. O ministério que trouxe a morte foi cravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Olha só, a glória no rosto de Moisés, os israelitas nem podiam olhar, porque brilhava muito, mas estava desvanecendo, estava acabando. Não será o ministério do Espírito, Paulo dizendo, muito mais poderoso, muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação à lei, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Paulo também não é mole não. Paulo está dizendo, se o que aconteceu com Moisés, o rosto brilhando, a glória de Deus no rosto de Moisés, que estava próximo de Deus, eu disse, quanto mais perto de Deus, mais se parecemos com Deus, a glória de Deus em Moisés, e ele colocava um pano na cara, no rosto, não porque o povo não podia ver, mas é porque a glória estava desvanecendo e ele estava com vergonha. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Aquilo que aconteceu já acabou, em comparação com a glória insuperável que nós temos. E ainda diz, isso que estava se desvanecendo, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Toma cuidado com esse texto, que esse texto é forte e muito profundo. E muita gente nem lê. Quando lê errado. A glória de Moisés, ninguém podia olhar porque brilhava demais. E Moisés botava um pano, porque ninguém podia enxergar. Tá certo que tinha brilho lá, mas estava desvanecendo, estava acabando e acabou. Agora 17, 12.
Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Olha o 13. Não somos como Moisés. Quando a palavra diz assim, não somos como Moisés, quer dizer, nós somos melhores. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Colocava um pano porque a glória, o brilho estava acabando. E nós não somos como Moisés. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. O povo de Israel continua com véu, tentando abafar uma coisa, sabe, que já acabou. Não foi retirado por quê? E somente Cristo, que ele é removido. Só Jesus pode tirar esse véu, essa casca, essa religião vazia e nos dar uma vida brilhante para todo sempre, uma vida eterna. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Véu da incredulidade, véu que não enxerga a revelação em Jesus. Mas quando alguém, presta atenção no que Paulo está dizendo, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém se converte, o véu é tirado. Tirar o véu significa revelação. Você contempla Jesus, você não precisa de mais nada. Ainda diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, eu que converti, você que se converteu, agora com a face descoberta, contemplamos o quê? A glória do Senhor. Nós, sem o véu, nós contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é como comer a melhor comida, ou a melhor comida que você gosta. Você comer, isso aqui para mim é tudo. Jesus superior a Moisés, Jesus superior ao tabernáculo, Jesus superior a tudo. E nós, o Senhor tirou o véu para nós enxergarmos a revelação em Cristo Jesus. Quando você se converte, você não quer saber de mais nada do passado. As coisas velhas ficaram para trás. Você é uma nova criatura. Você agora é capaz de enxergar só Jesus como seu Senhor e Salvador. Onde está a glória? Estou falando do tabernáculo, mas temos que falar onde é que está a glória. Hebreus, abre aí. Hebreus, deixa eu ler, para falar, já falamos sobre o santuário. Quem é a casa de Deus? Capítulo 3, Hebreus 3, diz assim, versículo 6, Hebreus 3, 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Quem é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós, a igreja do Senhor, homens, mulheres, crianças que se converteram, que têm vida nova. Nós somos a casa de Deus. Usamos o templo, mas podemos usar uma casa. Usamos o templo, mas podemos, na grande tribulação, tentar se reunir em cemitério, como faziam os discípulos, em cemitério, nas catacumbas, escondidos por causa da perseguição. E ali estava a casa de Deus, aonde os crentes se reuniam. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas, disse o Senhor, porque nós somos a casa de Deus. Amém. Então, templo é a ideia de Davi, tabernáculo é ideia de Deus. Agora, deixa eu só falar uma coisa. No final de tudo, Apocalipse capítulo 21, volta para Apocalipse 21, que o João vê? Novos céus e nova terra. Ele vê a nova Jerusalém que desce do céu para a terra. Ele vê o cessar das lágrimas, choros, dor, morte e tudo. Mas uma coisa ele não vê lá. Uma das coisas que ele não vê está no capítulo 21, versículo 22. Não vi na cidade templo algum, pois o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Não haverá templo na Nova Jerusalém. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo.
Prestou atenção, queridos? Começa com o tabernáculo, ideia de Deus, aí muda para o templo fixo, que é o templo de Salomão. Aí Jesus disse: ah, que templo bonito! O povo estava idolatrando aquele templo de Salomão. Ah, que templo bonito, Senhor! Olha só a estrutura! Esse templo vai cair, não passará esta geração, isso vai ruir tudo, e não deu outro. 40 anos depois que Jesus disse, o general Tito invadiu Jerusalém, colocou o templo abaixo e acabou com o templo. Quem vai em Jerusalém hoje tem a mesquita de Maomé lá, de Omar, em cima lá com aquela cúpula dourada, e os passos assim que era o templo vazio. Quando eu filmei uma vez, foi a maior emoção em Israel, foi eu filmar o local. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, está tudo vazio, só aquela mesquita pequena lá no meio. O templo caiu. Sabe por quê? Templo não é ideia de Deus. Pode construir o templo lá em Jerusalém, pode construir o templo onde quiser. Nós somos a casa de Deus que permanece. Lá na Nova Jerusalém não vi templo nenhum, onde nós iremos reinar para sempre com o Senhor. Mas aí João viu assim: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele será o vosso Deus. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a nossa igreja. Não esqueça de que Estevão, quando estava sendo apedrejado, você lembra, o primeiro mártir da igreja? Aí estava sendo apedrejado, a pregação dele deixava os homens loucos. E uma das coisas que ele disse é: nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita na vida humana. Deus habita na igreja. Lindo demais. Vamos cantar aquela música que eu falei que nós íamos cantar? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Cantando essa música aí, a gente sabe que está aqui no Apocalipse capítulo 15. Senhor Todo-Poderoso. Você canta comigo, você conhece. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois dos teus atos de justiça
se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará, glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Apocalipse capítulo 15, literalmente. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento de meditação, de conhecimento. Obrigado pelo privilégio de sermos o santuário do Senhor, o tabernáculo do Senhor. Como João viu que lá na Nova Jerusalém não haverá templo nenhum, e que nós somos o tabernáculo do Senhor. Somos hoje o santuário, continuaremos sendo. Privilégio nosso, alegria nossa, louvor e adoração somente a Ti, Senhor. Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço, fique ligado.